percebe o que eu estou passando. Parece que sou invisível. Não adianta falar, ninguém vai entender mesmo. Me sinto tão sozinho, como se ninguém realmente se importasse comigo. Não vou ficar mostrando fraqueza. Chorar não resolve nada. Tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar me lamentando. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Curados para Curar. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, esposa, mãe, consagrada da comunidade de louvor e adoração Emanuel. E a cada quinta-feira eu trago aqui um tema da psicologia para entendermos onde estamos feridos e começarmos a dar passos rumo à cura interior. Porque nós acreditamos que quando você cura tudo ao seu redor. Você se torna um instrumento de cura para outras pessoas. Porém, se você não é curado, você se torna um potencial instrumento de ferida para outras pessoas. Então, nossa missão é transformar você num instrumento de cura e não de ferida. Então, permanece aqui com a gente nessa caminhada rumo à transformação emocional. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Emanuel e ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica aqui o meu convite. Seja bem-vindo. Estamos ao vivo no YouTube, Instagram também, Cauã? Instagram também, Instagram da Comunidade Emanuel e o YouTube também da Comunidade de Louvor e Adoração Emanuel. Nós da Comunidade Emanuel procuramos servir a vida das pessoas com amor, promovendo ações de saúde física, mental, emocional e espiritual aos mais necessitados. E sua contribuição financeira é muito importante para que isso continue sendo possível. Portanto, ajude essa obra de Deus. Não deixe a obra de Deus parar, por falta de possibilidades, por falta de recursos. Estenda a mão e, com certeza, Deus lhe pagará 100 vezes mais. É importante lembrar que o conteúdo deste programa é apenas uma gota se comparado ao oceano que é a alma humana, as emoções, os sentimentos. E não substitui a terapia. É apenas um despertar que vai trazer uma porção de cura para a sua vida, vai se acender uma luz que pode te levar a melhorar como pessoa para aqueles que convivem ao teu redor. A terapia também não é apenas para tratar doenças emocionais, psicológicas, mas para promover expansão de consciência, evolução e inteligência emocional. Por isso é importante lembrar, busque terapia, busque ajuda, tanto na sua cidade, no CAPS da sua cidade, no posto de saúde, também aqui na Comunidade Emanuel, entre em contato conosco, que nós temos também terapeutas na Comunidade Emanuel que podem te ajudar. O Salmo 147, no versículo 3, é o nosso salmo do programa Curados para Curar desde o início, Diz assim: Ele, Deus, cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. E é isso que nós cremos que a cada programa Curados para Curar, Deus realiza na sua vida. Cura os corações atribulados, cura o seu coração atribulado, com tantas coisas, coração cheio de tantas coisas, de tantas preocupações, e enfaixa suas feridas, para que você seja uma nova criatura, porque Deus tem esse poder de colocar a mão em nós e nos tornar novas criaturas. E eu quero orar por você, a oração do ano do cuidado, que o Espírito Santo inspirou nosso pai fundador, Padre Marco Leal, com essa oração que todos os dias nós fazemos para que o Senhor nos dê forças para ajudar tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que necessitam da nossa ajuda, não para fazer por elas, mas para erguê-las, para andar ao lado delas, iluminando o caminho e ser luz, no caminho dessas pessoas, para que elas possam
depois seguir as suas vidas fortalecidas. Então vamos orar? Abba, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Graças porque sempre estás comigo. Eu reconheço que tudo vem de tuas mãos e que a tua misericórdia permanece para sempre. Pai, cuida de mim, cuida da minha família, daqueles que eu amo. Cuida também daqueles que mais precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Ajuda-me também a cuidar de tudo que me foi confiado, a cuidar da tua obra, a cuidar dos teus filhos, meus irmãos. Eu entrego aos teus cuidados todos os meus sonhos, meus planos e projetos. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente e do meu coração. Cuida também do meu sustento e de cada dia desse ano de 2024 que eu te consagro como o ano do cuidado. Pai, eu sei que sempre cuidas de mim. Se eu tiver que atravessar a água, estarás comigo, e os rios não me submergirão. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, e a chama não me consumirá, pois tu és o Senhor, o meu Deus, o meu Emanuel, o meu Salvador. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e preocupação, pois é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu cuidador, tudo Ele proverá. Amém. Essa oração sempre naquela parte, nessa parte aqui, onde diz assim: cuida também, Senhor, daqueles que precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Eu me lembro, em 2019, o quanto eu estava me sentindo sozinha. E quando eu conheci a comunidade Emanuel, que eu escutei, não sei se você acompanha, se conhece, né, as músicas da comunidade, né, de autoria dos membros da comunidade, muitas do Padre Marco. Tem a música Emanuel, que Emanuel, Deus conosco, não sei direitinho o título, porque eu sei só cantar ela, né? E tem uma partezinha que me pegou muito, desde a primeira vez que eu escutei, eu chorei, que diz assim: tristeza e solidão, nunca mais eu viverei, pois conosco estás, e juntos a sonhar, para sempre cantaremos teu louvor. Emanuel, Deus conosco, restauraste os meus sonhos, e por isso o teu sonho eu viverei. Emanuel, Deus conosco, para sempre cantarei. Maranata, sim, ó vem, Emanuel. Então, essa parte, né, tristeza e solidão, nunca mais eu viverei, pois conosco estás. E depois que eu conheci a comunidade Emanuel, nunca mais eu me senti sozinha. Nunca mais. Porque estar dentro de uma comunidade, estar com os irmãos, é a alegria da vida da gente, sabe? Eu sempre sonhei em viver numa comunidade. Eu, nas vezes que orava, quando fazíamos missão sozinhos, né, ou com a nossa equipe da Escola de Evangelização Santo André, quando nem a comunidade nem existia, já existia uma promessa de que nós seríamos pertencentes, né? Nós teríamos pertencimento numa comunidade. E eu sou feliz por fazer parte dessa comunidade que ora pelo cuidado das pessoas e também lembra daqueles que se sentem sozinhos. Eu já estive nesse lugar. Então, deixa eu ver, vou me sentando aqui. Quero também agradecer, porque eu não faço esse programa sozinha. Tem uma retaguarda, né, nossa equipe de produção,
que todas as quintas-feiras fielmente está a postos aqui para que esse programa chegue até você, para que chegue na sua casa. É o programa Curados para Curar, que é o Cauã, da mesa de transmissão, o Nicolas, que me traz até aqui, o Nicolas Jaques, que fica nas câmeras, e eles, olha, trabalham, esses guris trabalham muito para que esse programa chegue até você. Então, a minha gratidão a vocês. Também cumprimentar as empresas parceiras do Curados para Curar, Mariane Modas, de Campo Bom, que cuida do meu figurino aqui no programa, né? Hoje, a blusa combinando com as unhas verdes, né? Não é a cor da tristeza lá do filme Divertidamente, né? A tristeza é azul. Estou com a cor da nojinho hoje, ou da inveja, que é verde. Mas vamos conversar sobre a tristeza. Estúdio G-Hair, de Campo Bom, também, que cuida da minha produção, né? Cabelo, maquiagem, pessoal maravilhoso, né? Nós ficamos amigos ao longo desses anos. É uma delícia, né? Uma bênção ter vocês, tanto da Mariane Modas, a Gladys, a Bruna, a Elisângela, a equipe da Mariane Modas, como a equipe do Estúdio G-Hair também, a Grazi, o Marlon, a Carol, Diniz Laser, que cuida da minha imagem também, Lumearte e loja Lambi Lambi Mix, também de Campo Bom, que cuidam de uma parte aqui do cenário, e a livraria Sinos, que nos presenteou com essa imagem de Santa Teresa de Jesus, que caminha conosco desde o início do programa, em 2022. Né? Estamos aí já no segundo para terceiro ano do programa Curados para Curar. Uma alegria caminhar com você. Então, vamos pedir a intercessão de Santa Teresa de Jesus, né, a mestra do autoconhecimento, rogai por nós. E o versículo de hoje, para iluminar a nossa noite, falando sobre a tristeza, falando que a tristeza não é sua inimiga, é o Salmo 56, versículo 8, que diz assim, onde o salmista diz: Tu contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Então, presta atenção nessa parte, né? Que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre dele, que é aquela bolsa de couro onde se guardava o vinho, né? O odre se guarda o vinho. Assim como o vinho novo do Espírito Santo, o vinho novo que é o Espírito Santo, que é a alegria de Deus no nosso coração, a alegria que nós vamos falar no programa que vem, a alegria que é um fruto do Espírito Santo. Nós podemos colocar a nossa tristeza no odre do Senhor. Nós podemos colocar as nossas lágrimas no odre do Senhor. Eu lembro de uma catequese muito linda do padre Christian Shankar, talvez você até já passou pela sua rede social, onde ele explica que se nós soubéssemos o que acontece na hora do ofertório, na missa, onde o padre está, não na hora da consagração, mas onde o padre está oferecendo os dons do pão e do vinho ao Senhor, que é aquela hora que as pessoas acham que é um recreio, né? Onde elas ficam se cumprimentando. Na verdade, o que está acontecendo ali no presbitério, o que está acontecendo no altar, na mesa, né, do altar, é uma coisa belíssima, que é no momento em que o padre oferece, ele eleva a patena com o pão, né, com a hóstia ali, ainda não consagrada. Quando ele eleva a Deus a patena, ele está elevando, junto com o pão que vai ser consagrado, ele está elevando as nossas alegrias. Então é nesse momento, você não vai ficar cumprimentando ninguém. Você olha para o altar, olha para o padre elevando o pão
e você deposita as tuas alegrias. Senhor, eu coloco nesse pão, eu te entrego também, eu coloco junto as minhas alegrias, a minha casa, a minha família, a saúde dos meus filhos, o meu trabalho, o meu filho ter passado na faculdade, a formatura do meu filho, o casamento da minha filha, a gravidez da minha filha, tudo isso, todas as alegrias, você vai colocando, vai entregando no pão. E no vinho, o vinho é muito interessante, que é onde eu quero chegar. Naquela parte onde o padre eleva o cálice de vinho, veja que eu estou explicando com as minhas palavras, né? Eu não tenho a linguagem teológica, mas que o padre Christian explicava, que quando o padre eleva o cálice com o vinho, ainda não consagrado, é o momento de nós entregarmos as nossas tristezas. Porque se você prestar atenção, o padre, ele derrama uma gotinha de água no vinho. Tem gente que acha que é para quebrar um pouquinho o forte do vinho, mas não é. A água no vinho significa as nossas tristezas. E também, uma vez eu ouvi de outro sacerdote, que é a nossa humanidade. Derrama no vinho. E nós também, é nesse momento que você vai dizer, Senhor, eu coloco no teu cálice todas as minhas tristezas. A doença, né, dos meus pais, a enfermidade dos filhos, aquele problema com drogas, tudo eu vou colocar, as minhas tristezas, dificuldade financeira, uma tragédia, as perdas. Isso, Senhor, eu coloco no teu cálice. E o vinho, ele tem então ele significa a alegria. O vinho significa biblicamente a alegria. E esse vinho transformado pelo Espírito Santo em sangue de Cristo vai se transformar também em sangue derramado para a nossa salvação. Então ali você coloca as suas tristezas. Todas essas tristezas você coloca ali como essa gota de água que vai sumir no meio do vinho. Não tem como encontrar de novo a gota de água no meio do vinho. Assim, as nossas tristezas em meio à alegria que é o sacrifício de Cristo para a nossa salvação, a gente não consegue encontrar mais as nossas tristezas quando elas estão mergulhadas no vinho do Espírito Santo e no sangue de Cristo. Nessas duas nuances que tem o cálice do Senhor para nós. E que lindo! É profundíssimo isso que eu estou dizendo para você. É preciso compreender muitas vezes com o Espírito, né? Às vezes a gente não consegue compreender essas coisas tão profundas. A gente não consegue compreender com a nossa mente. A gente precisa do Espírito para a compreensão desses mistérios tão profundos. E eu quero cumprimentar aqui a Ana Paula, que está assistindo pelo Instagram, a Ana Mânica, também daqui a pouco está entrando mais gente aqui no Instagram. E também quero cumprimentar o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Lembrando que muita gente assiste depois o programa gravado. Então, é uma bênção, né? Uma graça de Deus poder deixar registrado tantos conteúdos ricos para que você possa se curar, né? Ser curado por Deus, ser curado por esse conhecimento e também se tornar um instrumento de cura para outras pessoas. Estou aqui com a Júlia assídua, né? Toda quinta-feira, minha pupila querida, né? A jovem Júlia, que tem aí alcançado tanta evolução, né? Tanto progresso no trabalho que a gente tem feito. Né? Que maravilha,
Uma boa noite para você, seja bem-vinda. Luiz Fernando Jardim dizendo boa noite, meu amor, te amo, também te amo. Seja bem-vindo, meu amor. Magda também dando boa noite, Magda, seja bem-vinda. E vamos ao nosso conteúdo, porque a hora corre. E hoje a gente vai até às 9, pontualmente, porque eu tenho um compromisso em casa que é reassistir o filme Divertidamente 1 de novo, porque amanhã eu vou assistir o Divertidamente 2. Então, preciso estar com tudo fresquinho na mente, porque também quero trabalhar nas minhas redes sociais com esse conteúdo tão rico, desse filme tão bem feito, tão bem construído, segundo a psicologia, né? E quem já fez mentoria terapêutica comigo sabe que a análise transacional ela é quase que um divertidamente, assim, ela trabalha as emoções, mas no filme você não consegue trabalhar as emoções, você vê como elas acontecem. Você não consegue estabelecer um roteiro, uma metodologia para lidar com as emoções. E é isso que a gente faz na mentoria terapêutica UAU. Tá bom? Então fica aí o convite para você conhecer, né, para aprender inteligência emocional. E a primeira coisa que eu quero dizer, a tristeza não é sua inimiga. Às vezes a gente acha que não pode, né? Hoje com as redes sociais, é um mundo de fantasia, né? Onde todo mundo está feliz, onde todo mundo é próspero, onde não existem problemas. Lógico, não é lugar de colocar os seus problemas pessoais, não é lugar de desabafo, não é lugar de lavagem de roupa suja. Rede social é como um canal de TV, que serve para muitas pessoas, a grande maioria, eu acho que busca para entretenimento, né? E, lógico, para saber o que se passa de notícias. Por exemplo, quando nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, basicamente a gente se informou pelas redes sociais, porque muito pouco pela mídia tradicional a gente conseguiu informações assim, com fonte segura, relevantes realmente, né? Então, a rede social também serve como informação, desde que você busque canais seguros, né? Para buscar como fonte aí de informação. Mas a maioria das pessoas usa para entretenimento. Eu utilizo as redes sociais para trabalho e também para conhecimento, porque eu sigo muitas pessoas que inspiram o meu trabalho no digital, pessoas que estão há mais tempo que eu, pessoas que têm mais conhecimento, têm uma jornada profissional muito mais longa que a minha. Eu tenho que honrar essas pessoas e me inspirar nelas, né, porque eu tenho consciência do meu tamanho, né, de quem eu sou, do meu lugar no mundo, para contribuir com a vida das outras pessoas com amor. Então, nas redes sociais, quem consome, né, rede social, TikTok, Instagram, essas redes assim, o que essa pessoa o que vai parecer? Que é proibido ficar triste. É proibido ter tristezas. É proibido chorar. Existe um tabu ainda muito forte, né? Claro que quem segue canais de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, psicoterapeutas, já tem uma noção de que é muito importante chorar. É muito importante momentos de tristeza. E o quanto que a tristeza é importante e ela tem um papel fundamental para nos trazer clareza sobre as coisas, desde que nós tenhamos um mínimo de inteligência emocional e um mínimo de desenvolvimento do adulto interior para questionarmos as nossas tristezas. Eu contava para o meu esposo que ontem, eu não sei o que aconteceu nos meus hormônios ontem, que eu fui arrebatada por uma grande tristeza, do nada. Uma tristeza misturada com um pouco de cansaço mental. E era interessante, eu falava para ele,
que enquanto eu ia sentindo essa tristeza, ou seja, eu estava triste, eu me recolhi, eu pensei em várias alternativas, né? Será que eu durmo? E era de tarde, né? Será que eu vou dormir? Ou será que eu vou tomar um banho? O que eu faço? Daí não foi nenhum nem outro. Eu fui fazer algumas edições de vídeo que eu faço pro meu Instagram e para as minhas redes. E o tempo foi passando. E conforme eu ia sentindo aquilo, eu ia também, o meu adulto ia refletindo sobre a origem da minha tristeza. O meu adulto ia procurando, ia vasculhando dentro das emoções se existia dentro dessa tristeza algum medo, alguma coisa que eu estava sentindo, né? Ou algum sentimento de, sei lá, algum gatilho emocional da infância, alguma coisa de rejeição, alguma coisa nesse sentido. Então, meu adulto foi conversando com as minhas emoções e foi organizando as ideias dentro de mim. E como isso é interessante quando a gente tem inteligência emocional, porque aí a gente tem as ferramentas para não afundar completamente na tristeza. Porque assim como a raiva, no programa sobre a raiva e fúria, que foi há 2 programas para trás. Assim como no programa da raiva, eu falava, a raiva, você precisa de ferramentas. A raiva em si, ela não é pecado. A raiva em si vai te impulsionar para frente, vai te dar uma força de ação, um impulso. Mas se ela evoluir para a ira, para o ódio, para a fúria, ela vai fazer você descer para os porões do mundo obscuro, da sombra escura, da escuridão que há dentro de você. E pode te levar a fazer coisas, pode te levar a fazer coisas que você vai se arrepender depois. Da mesma forma, a tristeza em si, ela é uma emoção que é uma reação. Nós não temos como controlar a tristeza, ela é uma emoção genuína, né? Uma emoção primária, assim como a raiva, a alegria e o medo. E a tristeza, ela vai fazer com que a gente olhe para dentro da gente. Por isso que a gente só consegue chorar, não sei se você já reparou isso, mas você só consegue chorar quando você olha para baixo. Então, o corpo já se movimenta, perceba que o corpo já entra nessa concha, o corpo já faz a postura da tristeza e vai trazendo pensamentos que vão retroalimentando a tristeza. Pensamentos de menos-valia, eu sou uma droga mesmo, nossa, minha vida não tem valor, meu trabalho não tem valor, eu vou desistir de tudo. Veja que os pensamentos, o pensamento ele vai retroalimentando também o sentimento de pouco valor e vai alimentando a emoção da tristeza, porque emoção e sentimento são 2 coisas diferentes. A emoção é instintiva. E o sentimento você precisa pensar sobre ele, né? Então você vai alimentando aquilo vai virando uma ação, ou seja, vou dormir, que é uma ação de voltar para o útero da mãe, né? Eu vou me tapar, que a nossa cama, ela é o lugar mais parecido com a barriga da mãe, é o lugar mais parecido aqui fora no mundo dos adultos com o útero da nossa mãe. Então, quando eu vou para a cama, eu volto para o útero da minha mãe. Eu me cubro, né? Quanto mais pesado é o cobertor, mais a sensação de segurança que eu recebo. E ali eu vou, então, é como se eu quisesse ir para dentro de mim. Ou, no caso de dormir, eu quero uma fuga, né, da realidade, para esquecer. Eu quero anestesiar a dor que eu estou sentindo.
Então, a gente precisa cuidar para que essa tristeza não evolua para uma apatia, para para que ela vá aprofundando tanto que se torne uma depressão. Embora depressão não é só tristeza. Depressão, a patologia, né? Depressão, a doença da depressão, ela é uma falta de vontade de viver, que é uma outra coisa. O depressivo, ele não consegue mais chorar, ele vai perdendo a habilidade de chorar, ele vai perdendo a vontade de chorar e ele vai perdendo a vontade de tudo. Então, é uma espécie de anestesia que acontece a partir de uma tristeza profunda. Por isso que a gente precisa chorar. E a gente só consegue chorar, eu dizia, quando a gente olha para baixo. Se você experimentar chorar olhando para cima, mesmo que continue caindo as lágrimas, quando a gente olha para cima, a gente vai parando de chorar e a gente não consegue mais sustentar um choro tão longo, porque quando nós olhamos para cima, é lá que está o nosso socorro. Diz o Salmo, ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, é lá, é em cima. Quando a criança está chorando, nossa, eu lembro muito, né? Minha mãe fazia comigo, eu fiz com os meus filhos. Está chorando, a gente já faz assim, né? Estala os dedos, diz, aqui, olha aqui, olha o passarinho, olha o passarinho. Aí a criança já olha para cima e já vai parando de chorar, né? Quando a gente é criança ou com as nossas crianças, né? A gente oferece o nosso abraço quando a criança está chorando, né? Então a gente oferece os braços e ela ergue os bracinhos para nós. Ela olha para cima e ela já vem sorrindo abraçar a gente. Então, a tristeza, a gente só consegue sustentá-la quando nós olhamos para baixo, quando nós olhamos para aquilo que está embaixo e não para as coisas que estão acima, para as coisas que são do alto. É importante sentir a tristeza? Porque ela não é nossa inimiga. Só que existe um início, meio e fim do que eu tenho que curtir essa tristeza, saborear essa tristeza, para que ela não ocupe um lugar maior do que o que ela realmente tem e ela não fique do tamanho maior do que ela realmente é. Então, para que ela não ocupe um lugar que é, por exemplo, o trono de Deus no meu coração. Porque daí eu começo a cultuar a tristeza. E cultuar a tristeza é idolatria. Exemplo de uma pessoa que cultua a tristeza. Aquela pessoa que você partilha com ela algo que está te deixando triste e ela diz, não, mas o que me aconteceu é muito pior. Nossa, eu até hoje eu sofro com aquilo que me aconteceu. Então, essa pessoa, ela não conta para aliviar a carga e seguir em frente. Não, ela conta e continua acendendo incenso e vela para essa tristeza. Então, aqui nessa jornada, né, inspirada no filme Divertidamente, a gente já falou, então, nos programas anteriores sobre a raiva e sobre o medo. E aí, a tristeza, ela é uma emoção que muitas vezes a gente tenta reprimir ou evitar. Só que a tristeza, ela não é sua inimiga, eu dizia. Ela é a chave para a cura e para evitar doenças. Então, a tristeza
não é sua inimiga. Ela é a chave para a cura emocional. E muitas vezes essa cura emocional, quando eu me permito passar pela tristeza, me permito chorar, a cura física vem junto nessa liberação emocional, por causa que muitas das doenças são psicossomáticas. Eu tenho um programa só sobre isso, só sobre psicossomática, aqui, eu acho que do ano passado. E também a tristeza é a chave para evitar doenças. E a partir do momento que eu me coloco vulnerável, a partir do momento que eu choro as minhas tristezas, que eu sinto, que eu deixo a tristeza existir na minha vida, como uma visita, que tem hora para chegar, tomo um cafezinho e tem hora para ir embora, tá? Eu evito muitas doenças. Então, você pode já ir fazendo esse exercício, né? Convidar a tristeza. Tristeza, vem aqui tomar um chazinho comigo, mas é assim, chazinho com bolo. Nós vamos chorar juntos, vamos tomar o chá, vamos comer o bolo e depois você vai embora, tá bom? Então, é mais ou menos esse é o diálogo com a tristeza. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui nos comentários. Se tiverem perguntas aí no chat, podem perguntar. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso Instagram. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Dirce, Rejane, sejam bem-vindos aí ao programa Curados para Curar no Instagram. Então, a tristeza, ela tem 3 utilidades, tá? 3 utilidades fundamentais. Então, a tristeza, ela é uma emoção útil para nós. Aí você já pôde ter uma ideia, né, de que só pelo fato dela fazer a liberação emocional através do choro, já é uma grande utilidade. Mas ela tem 3 fundamentais, que é a capacidade de refletir, reflexão e introspecção. Ela nos permite parar e refletir sobre as nossas experiências, nos ajudando a processar as perdas e as mudanças. Se você reparar, eu não quero dar spoiler aqui do Divertidamente, do filme, mas no filme 1, quem resolveu toda a crise da mudança de cidade da menina Riley foi a tristeza. A alegria tentou, o medo tentou, a nojinho tentou, a raiva tentou, ninguém conseguiu. Quem foi fundamental para que a menina se reconciliasse com os pais e perdoasse todo o ressentimento que ela tinha dos pais terem se mudado, dela ter mudado o ambiente dela, ter ficado longe dos amigos e tudo, foi a tristeza. Quando ela chorou e abraçou os pais, aí tudo se resolveu. Então, a tristeza tem essa capacidade, essa utilidade de nos fazer refletir, e depois que a gente chora, principalmente, a gente começa a ter mais clareza sobre a situação, porque quando a gente chora, alivia a tensão. Quando alivia, parece que o problema não era tão grande quanto parecia. Você já percebeu isso? Eu, como choro muito, eu percebo isso sempre que eu choro. Eu tenho mais clareza para pensar sobre aquilo que está me acontecendo. E também, isso me fez lembrar do episódio do Evangelho, né, lá no finzinho do Evangelho de João, se eu não me engano, a história de Maria Madalena, quando vai ao túmulo e não encontra Jesus no túmulo. E Jesus, ela chega perto dela e ela pensa que é o jardineiro. Enquanto ela estava chorando pela decepção e dizendo, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ela está olhando para o chão, ela está de joelhos, ela está prostrada, ela não está enxergando. Jesus fala com ela
mas ela não reconhece a voz de Jesus, porque ela está envolta no desespero, na tristeza, na decepção. Só quando ela chora, que aí ela começa a ter clareza. No início, as lágrimas deixam os nossos olhos turvos, a nossa visão turva, a gente não consegue enxergar direito. Mas depois, quando ela escuta Jesus dizer o nome dela, chamar ela pelo nome, e não pelo nome que ela tinha fama, que se diz que era uma zona de prostituição onde ela vivia, que é Magdala, por isso Madalena. Há muita controvérsia entre os estudiosos em função disso, né? Mas Jesus não chamou ela de Madalena, como alguém de Magdala. Chamou ela de Maria, o verdadeiro nome dela. Quando Jesus chamou ela de Maria, não chamou por nenhum apelido, mas pelo nome, ela reconheceu a voz do Senhor, ela já estava chorando, ela já estava aliviando a tensão, a decepção, e ela olhou para cima, ela estava de joelhos, ela olhou para cima, e ela reconheceu Jesus e disse, Rabuni, que é mais do que mestre. Mestre é Rabi. Rabuni é meu amadíssimo mestre. Ela disse para Jesus, meu amadíssimo mestre, o Senhor está aqui. E aí, então precisou essa tristeza para que a alegria voltasse a reinar sobre a vida de Maria Madalena. Então ela precisou disso para processar as emoções. E olhar para cima foi fundamental para ela, para que as lágrimas parassem, né, de inundar os olhos dela e ela pudesse enxergar Jesus. Segunda utilidade da tristeza é a conexão emocional. A tristeza facilita a empatia e a conexão com as pessoas, permitindo-nos compartilhar nossas dores e receber apoio. Coisa deliciosa é um abraço, né? Eu lembro quando eu entrei na comunidade Emanuel, que eu comecei a participar dos eventos, eu recebia muito abraço. E eu ficava em silêncio. Eu fiquei um ano assim, sem agir, sem atuar muito na comunidade, sem me colocar a serviço. Era mais na cozinha. Porque eu sentia que eu precisava de cura interior, cura emocional. Então eu abraçava muitas pessoas. A tia Ana, né, a Ana Rocha, falava, tu de novo me abraçando e chorando, ela dizia, né? Eu disse, eu preciso do teu abraço. E assim o abraço vai curando, né? O abraço longo, tem que ser mais de 1 minuto esse abraço para fazer o efeito, né, curador. E também a terceira utilidade, transformação e crescimento. A tristeza pode ser um catalisador para mudanças positivas, nos motivando a buscar novas soluções e perspectivas. Aí é o que eu falava da importância do desenvolvimento do adulto interior, que é crucial para dar à tristeza o justo lugar que ela tem na nossa vida, para não colocarmos ela num lugar que não lhe pertence ou deixá-la maior do que ela realmente é. Então, a gente precisa olhar a tristeza no tamanho que ela tem e no lugar que ela pertence, tá? Com objetividade, instalados na realidade, senão a gente começa a fantasiar. E quem tem essa emoção mais evidente, tem pessoas que têm a raiva mais evidente, tem pessoas que têm o medo, são mais travadas, mais tímidas, tem o medo mais evidente. Tem pessoas que são mais alegres, expansivas. A alegria mais evidente. Eu tenho a alegria bastante evidente, mas tenho também a tristeza. É a minha dupla inseparável, aí a alegria e a tristeza no meu mapa emocional. Então é importante que ela tenha um equilíbrio, tá? E por isso que é importante
o desenvolvimento do adulto interior, para encarar a tristeza instalado na realidade, porque senão eu começo a alucinar. Ai, porque eu sou uma droga mesmo. Daí eu começo a fazer generalização, né? Não é assim, eu preciso melhorar em tal ponto. Não, eu sou uma péssima pessoa. Eu não valho nada. Aí começa a autocomiseração, o exagero, porque a tristeza, isso é sinal que a tristeza está governando, tá? Ela está dominando. No desenho, no filme, né, do Divertidamente, é quando ela começa a se arrastar no chão, né? Começa a exagerar. Então, eu preciso ter o adulto interior desenvolvido para ver as coisas nem melhores do que realmente são e nem piores do que realmente são. Eu preciso enxergar a realidade. E claro, né? O ideal é que eu seja mais otimista do que pessimista. Porque a nossa tendência instintiva é a gente ser mais pessimista do que otimista, naturalmente. Pode ver, quando tem notícia ruim nas redes sociais, são muito mais compartilhadas, elas viralizam com muito mais força e muito mais rápido, porque a nossa tendência natural, lá das nossas origens, né, lá das tribos que nos originaram, quem é que sobreviveu? Não foram os neuróticos, né? Por isso que a gente tem traços de neuroticismo. Foram essas pessoas que sobreviveram. Aquele que acordava de manhã e dizia bom dia, sol, né? Imagina aquele aborígene, né? Aquele membro daquela tribo lá dos meus antepassados, né? Imagina. Acordou de manhã, bom dia, sol, bom dia, nuvens. Daí veio a onça e nhaque, engoliu, né? Veio o predador porque essa pessoa é muito vulnerável. Quem é que sobreviveu? Aquele que estava com a lança na mão, de sobreaviso, em alerta constante. Ele que sobreviveu e deu origem a gente. Então, a gente tem uma tendência a ver as coisas piores do que são. Por isso que a gente precisa ser mais otimista e ter a esperança. Saber, né, o nosso adulto precisa saber que tudo que eu decido e a vida, num geral, tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Ter a noção de que 95% dos nossos medos não se realizam, ou seja, só 5% daquilo que a gente teme se realiza. Então, a gente precisa da cautela, mas a gente não precisa tanto assim de dar asas ao medo, que foi o que a gente conversou na semana passada, para que a gente tenha um equilíbrio emocional. Então, você precisa adquirir inteligência emocional para evitar que a raiva evolua para ódio, para fúria, e também que a tristeza evolua para amargura e depressão. Então, precisamos encontrar um equilíbrio, que é o adulto que faz toda essa administração dentro da gente. Por isso que a gente precisa desenvolver o nosso lado racional, que é o nosso adulto interior, acolhendo, né? Não sendo só mental e lógico, mas acolhendo as nossas emoções. Senão a gente vai ficar muito, muito racional e sem emoção. Aí a gente fica muito frio. Daí também, qual é o sabor da vida, né? Se não é as temperaturas, né, das emoções em nós. E então, para a gente finalizar essa mensagem aqui, essa nossa conversa sobre as emoções, eu quero fazer um convite para vocês. A Cris está aqui com a gente no Insta. Boa noite, Simone. Boa noite, Cris. Boa noite, Rejane. Sejam bem-vindas. Vamos fazer, eu estou resgatando aqueles primeiros momentos, quem acompanhou Curados desde o início sabe, né? Aqueles momentos de visualização interior. O pessoal pediu para que voltasse. Nós vamos fazer, então. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Descruza as pernas, relaxa o corpo.
Nós vamos respirar fundo 3 vezes, com os olhos fechados. E vamos conversar com a tristeza, como se ela fosse uma pessoa diante de nós. Então, respira fundo, inspira. Segura um pouquinho. Solta. Mais uma vez, inspira. Segura. Solta. Mais uma vez. Inspira. Segura. Solta. Permanece de olhos fechados nesse momento. Então, nós vamos agora imaginar que a tristeza é uma pessoa que está diante de você. Você pode também imaginar que ela está sentada ao seu lado, que isso é mais próprio, né? A tristeza ela é mais achegada, né? Ela é mais grudada. Geralmente quem tem essa emoção mais em evidência é uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais grudenta. Em alguns casos é mais pegajosa. Então imagina a tristeza sentada ao teu lado ou de pé na sua frente. Ela tem um rosto. Dê a ela um rosto. E observe como ela se parece. Diga a ela assim. Se você puder pronunciar em voz alta, a chance de se dissolver em você, de fazer o efeito desejado, é muito maior do que só pensar. Então, se você estiver num local que você pode verbalizar, o efeito é muito melhor. Então, você pode dizer assim, olhando para a tristeza. Tristeza, eu vejo você. Eu sei que você está aqui para me ajudar a refletir e crescer. Eu te aceito como parte de mim, mas não te coloco no trono do meu coração. Você é importante, mas não é a rainha do meu ser. Hoje eu sou adulto, eu sou adulta e posso dar a você o lugar justo que lhe pertence. Visualize essa pessoa tristeza recebendo um abraço carinhoso de você. Dê um abraço. Se você tiver uma almofada pertinho, pode abraçar essa almofada, que ajuda também a sentir esse abraço. Sinta a paz e o alívio que vem ao reconhecer a presença da tristeza, sem dar a ela o poder absoluto, mas dizer: tristeza, você pertence. Você tem um papel importante na minha vida, que é me trazer clareza. E eu vou dar ouvidos a você sempre que você precisar cumprir o seu papel. Mas vai ser uma breve visita. Você virá, tomaremos chá juntos, comeremos um bolinho e depois você vai para o seu lugar. Para que eu possa desfrutar também das outras emoções, principalmente da alegria, da paz interior, do amor e todas as virtudes do adulto. Pode ir abrindo os olhos, inspira, segura um pouquinho, solta. Pode ir abrindo os olhos. Então, o que eu quero dizer para você é isso. A tristeza não é sua inimiga. Quando nós damos a ela o lugar justo em nossa vida, nós podemos
usá-la como uma ferramenta para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Então, vamos nos lembrar sempre de desenvolver o adulto interior para lidar com as nossas emoções de forma saudável e equilibrada. Então, convido a você deixar aqui nos comentários como você tem lidado com a tristeza em sua vida, como você sentiu esse exercício, né? Aí conversando com a tristeza, como esse exercício te ajudou, se te ajudou, comenta ali para a gente saber que está podendo contribuir com a sua vida, né, com o amor, com o cuidado aí que a nossa comunidade deseja levar a você. Lembre-se, estamos juntos nessa jornada de cura e se você precisar de ajuda, eu te convido a conhecer a Mentoria Terapêutica UAU, que é um processo de cura interior maravilhoso em 12 semanas para transformar a sua vida. Esse é o programa Curados para Curar, toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube da Comunidade Emanuel. Deus pertinho de você. Deus está conosco. Aleluia!